Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam multiplicados. Como é que estão os amados? Todos bem? Todos cheios de gratidão no coração? Espero que sim. Afinal, esse foi o dia que fez o Senhor, no qual nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Queremos chamar você para nessa noite estar participando desse culto de celebração a Deus. Nós costumamos dizer que o que nós estamos fazendo aqui por esse meio virtual não é só para você assistir, mas é para participar. É como se você estivesse naquele espaço, no templo, na casa de oração, onde tem toda a reverência. Quando é para fechar os olhos, você fecha. Quando é para levantar as suas mãos, você levanta também. E a gente sabe que a atitude de adoração, ela não está restrita a um espaço, não está restrita a um lugar. Se você é um verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade, aí na sua casa também você deve ter essa atitude de reverência, de respeito ao nosso Deus. Afinal, quando o povo dele se reúne, ele se faz presente. E eu tenho certeza que aqui nós estamos reunidos em mais 2 ou 3 em nome do Senhor. Então aqui ele se faz presente. Por meio da tradição ele se faz presente. E eu queria conclamar você a nessa noite louvar, adorar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem falado contigo durante todos esses dias, desde o dia que você entregou o seu coração a Ele, vai falar contigo também nessa noite. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. Você chegou aqui para a gente dar um alô também. Sobre a nossa diaconisa Wanda chegou aqui, saudando com a paz do Senhor. Graça e paz, Wanda, seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Joelma, esposa do pastor, também está presente na missão. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Áurea, a diaconisa Áurea, também está aqui conosco. Seja bem-vinda, irmã Áurea. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Estou vendo aqui presente também a irmã Heloísa. Irmã Heloísa, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Sinara, a Alain está aqui. Seja bem-vinda, Alain, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sinara também chegou aqui. O áudio está um pouco ruim. O áudio está um pouco cortado aí. Vamos ver se vai melhorar. Vou botar aqui a configuração do áudio. Vá me dando feedback aí, tá bom? O som não está legal. Deixa eu fazer aqui uma substituição do som. Só um instantinho. Depois eu vou limpar. E depois você vai limpar e você comprar mais pra você? Legal. Vejam aí para mim, eu dei uma mexida no som. Me informe aí se o som ficou legal, se está melhor. Esperar alguns segundos aí, porque tem um delay. Depois a gente vê isso. Tá legal? Ok. Eu acho que o som deu uma melhorada aí. Chegou aqui também o irmão Geraldo, nosso diácono Geraldo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. A gente está juntamente aí com a irmã Lúcia. Muito obrigado. A irmã Érica, esposa do pastor Anderson, está aqui conosco também. Já disse que o som melhorou. Então, graças a Deus, seja bem-vinda também, irmã Érica. Em nome de Jesus. A irmã Joelma falou aqui que o som melhorou. Pô, eu substituí aqui o equipamento de transmissão.
Irmã Glauciana, a Ciana está aqui conosco. Seja bem-vinda, Ciana. Em nome de Jesus. Nil, Larissa, devem estar todos aí também. É porque antes estava com a mesa de som. Agora está captando só o som da webcam. Aí a qualidade diminui, mais ou menos não vai ficar picotando. A irmã Jace também está conosco aqui. Seja bem-vinda, irmã Jace. Em nome de Jesus. Ao diácono Elias. Está aqui conosco nessa noite também. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Vou passando aí para a gente como é que está um pouquinho a transmissão. Se por acaso der algum tipo de interferência, a gente vai tentando mexer. Por causa que diminui até a resolução da câmera para melhorar, viu? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Está fazendo 23 graus aqui em Jequié. Para nós aqui já está frio, né? Até quando é que vocês contam aí a sensação térmica? Alguém poderia perguntar para a gente aqui na Bahia. A gente conta a sensação térmica aqui até 20 graus. Depois de 20 graus, diminuiu de 20 graus, para a gente aqui a sensação térmica é de 0 grau. Estamos acostumados com o calor, eu principalmente. Sou nascido e criado em Salvador, foram 35 anos morando em Salvador, depois 3 anos e meio em Itaberaba, e 1 ano e meio aqui em Jequié, então sou acostumado com o calor, e agora fazendo esse tempo para nós frio, então até 20 graus a gente conta, tá? Depois disso aqui já não conta mais. Mas eu vou pedir a você para abrir, por favor, em Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo de número 1, no versículo de número 9. Sofia, para reduzir a letra, está saindo aqui. Sofia, baixa aquela de mão aqui, tá? Desligue, na verdade, né? Tem um outro ruído aqui, a gente vai diminuir. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, o texto bíblico diz: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos conversar com o nosso Pai? Deus, muito obrigado. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, louvando, bendizendo, engrandecendo o seu nome, declarando com a nossa vida o seu nome está acima de todo nome. Obrigado pelo dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, por renovar as suas misericórdias sobre nós, por separar esse tempo para que juntos pudéssemos estar entregando o nosso melhor a Ti. Toma o nosso coração, toma a nossa mente nessa noite. Nós não queremos pensar em outra coisa nesse momento, senão no Senhor. Queremos colocar o nosso coração diante do Teu altar. Que o Senhor possa desligar nesse momento a nossa mente para as preocupações, para toda e qualquer ansiedade. Que nesse momento o Senhor enche o nosso coração de paz, de alegria por estar na sua presença. Que o Senhor possa nos encher de graça, em nome de Jesus, para que possamos te celebrar hoje e durante todos os dias da nossa existência aqui na face da terra. Toma tudo o que vai acontecer nessa noite, momento de intercessão, momento de louvor, ministração da palavra. Fique à vontade para falar, para ministrar da maneira que o Senhor quiser.
Dessa forma, eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Eu fico imaginando o querido Josué sucedendo Moisés com a missão de levar o povo finalmente à terra prometida. Passou 40 anos vendo a dureza do coração daquele povo, o quanto ele murmurava, apesar de todos os milagres que foram ministrados sobre a sua vida. E eu imagino que, de alguma forma, bateu algum tipo de insegurança, algum tipo de temor no coração de Josué por conhecer aquele povo, apesar de que boa parte dele ficou no meio do caminho por conta dessa incredulidade. Somente uma segunda geração de israelitas estava ali para entrar na terra prometida. E apesar de Moisés, o seu tutor, já ser morto, apesar de toda a dureza do coração dos hebreus, apesar dos grandes desafios que ele iria enfrentar dali para frente, o Senhor ministra ao coração dele. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há gigantes também ao nosso redor. Há o gigante da doença que está aí ao nosso redor, o gigante da dificuldade financeira, o gigante da ansiedade, algumas pessoas pensando no que vai acontecer amanhã, no que vai ser da nossa vida, se vai haver um amanhã, alguns estão pensando, e não é hora de temer, não é hora de esmorecer, é hora de ser corajoso, porque se você está aqui na face da terra, significa que há missão para a sua vida. Nós não somos acidente de percurso. Deus entendeu que haveria uma plenitude do tempo também para trazer você à existência, para colocar você aqui na face da terra. E ele decidiu que no século 21, mesmo em meio a toda essa pandemia, você ainda teria vida. E como tendo vida, você precisa também, você é chamado para frutificar, para mostrar vida em Deus, para se esforçar com a força que o Espírito Santo te dá, não esmorecer e ir adiante. Todos nós vamos passar por dificuldades. Aquele que acha que ao entregar o seu coração a Deus, vai viver num comercial de margarina, aonde quando o problema acontece, basta passar um pouco de margarina no pão, as coisas vão se resolver. Não é essa a nossa vida. Nós vivemos num mundo com aflições, mas nós não precisamos temer, podemos ter bom ânimo, porque o Senhor, Cristo Jesus, já venceu o mundo por nós, e esse mesmo Deus, ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, para testemunhar durante todo o tempo que nós vivermos aqui na face da terra. Então não tema, nem se espante, porque a palavra diz que o Senhor é comigo, é contigo, por onde quer que a gente vá. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não acho que diante de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, que você está sozinho. Você não está sozinho. Ele está conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Quando nós não podemos andar, ele nos carrega nos braços, manda o seu Espírito Santo para interceder por nós quando a gente não consegue abrir a boca, intercede com gemidos inexprimíveis, e ele está aqui durante essa transmissão, durante essa celebração. Por isso eu quero convidar você a, nesse momento, honrar, glorificar, agradecer por toda essa companhia, por toda essa coragem que o Senhor deposita nos nossos corações, por tudo que Ele tem permitido que aconteça nas nossas vidas. Afinal, não algumas, não poucas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, vamos louvar? Vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor. Nós que fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Que nesse momento você possa declarar o seu melhor, aquele que não por merecimento, mas por conta de um favor imerecido, nos trouxe para perto dele.
apesar de quem éramos, apesar dos nossos pecados, Jesus nos trouxe para viver essa maravilhosa graça junto dele. Vamos cantar essa música em nome de Jesus? Pode cantar comigo. Olha o que ele fez por mim, favor que eu nem mereci. Olha o amor que ele tem. Pedidos fiz, me deu além. Quando eu me reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei que quero viver e depender do seu amor. Não há motivos para quem crente. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Olha o que ele fez por mim. Favor que eu nem mereci. Olha o amor que ele tem. Pedidos fiz, me deu além. Quando eu me reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei que quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crente. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Quando eu vi, reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei que quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crente. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça sobre graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, favor imerecido, derramado sobre as nossas vidas pelo Senhor. Amém. Diácono Elias já deu aqui o boa noite para a gente há um bom tempo. Eu acabei mantendo ele aqui na tela. Daqui a pouco a gente vai ter mais alguns cumprimentos aqui que os irmãos deram. Mas vamos continuar. Louvor ao nome do Senhor. Ele que, por meio do seu sangue, permitiu que hoje nós vivêssemos uma nova realidade. Hoje nós fazemos parte de uma nova e eterna aliança. Como igreja, todos nós fazemos parte desse corpo e dessa aliança. Somos um.
não por conta da cor da pele, não por conta do nosso extrato social, não por conta de qualquer outro parâmetro. Nós somos um por conta do amor de Cristo Jesus derramado nos nossos corações. Vamos cantar essa verdade. Eterna, infinita, inquebrável, aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, povo vivo, expressão de Cristo, sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um. No amor de Deus e Pai, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um, No amor de Deus e Pai nós somos um. União do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Mais uma vez, eterna. Eterna, infinita, inquebrável, aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, povo vivo, expressão de Cristo, sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um. O de Deus e Pai, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros. Em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Em uma aliança eterna somos um. Em uma aliança eterna somos um. Somos um, fazemos parte do mesmo corpo, do qual cabeça é Cristo Jesus. Alguns estão perguntando se, por acaso, depois da pandemia, se a igreja conseguirá novamente reunir o mesmo número de pessoas que reunia antes, uma vez que nós temos aí agora o recurso das lives, o recurso da transmissão online, e eu tenho certeza que quem quer viver como igreja jamais vai substituir esse ambiente virtual pelo ambiente real, né? pela participação mútua, pelo olhar no olho, pelo ver o outro sorrir ou chorar e poder se alegrar e chorar com essa pessoa. Quem faz parte da igreja do Senhor não vai querer de forma alguma abandonar essa comunhão e essa presencialidade. Nós estamos aqui, graças a Deus, existe esse recurso para podermos assistir nesse tempo de isolamento social, mas de forma alguma a gente vai substituir a presencialidade pelo virtual. Então, aproveite, assim que for permitido, nós possamos estar novamente reunidos no mesmo espaço celebrando, não deixe de participar e de convidar outros também a estar participando da celebração presencial.
Deixa eu ver quem mais aqui chegou na nossa transmissão. Os irmãos devem ter percebido que há um número maior de pessoas aqui conosco nessa noite, né, porque os irmãos também da primeira Igreja Evangélica Congregacional de Feira de Santana estão aqui participando dessa celebração ao Senhor conosco aqui na Igreja Evangélica Congregacional de Jequié. Eu já vi aqui que o irmão Cláudio também está conosco. Seja bem-vindo, Cláudio, em nome de Jesus. A irmã Bernadette também apareceu aqui. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Flávia também está aqui conosco. Seja bem-vinda, Flávia. Você e toda a sua família. Olha a irmã Lúcia aqui, a esposa do nosso irmão Geraldo. Seja bem-vindo também à nossa transmissão. Jean, nosso querido Jean. Nos conhecemos na nossa primeira comunidade de fé, na minha primeira comunidade, Igreja Getsemane. Hoje ele serve a Cristo Jesus ali na cidade de Goiânia, junto com o sua esposa e seus filhos. Sejam bem-vindos também a essa transmissão. A irmã Vânia também está aqui conosco. Muito obrigado, Vânia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Daqui a pouco nós cumprimentamos mais dos irmãos que chegaram aqui para a transmissão com a gente. Nesse momento eu vou pedir para a Wendy vir aqui para fazer um tempo de intercessão. E, em especial, a gente quer orar primeiro pelo pai de Andréia, membro aqui da nossa igreja, seu Beto, que nessa semana se acidentou e foi um acidente de moto, né? Ele acabou batendo em uma van e acabou com alguns traumas na cabeça. E está precisando controlar o sangramento na cabeça. Os médicos não querem fazer nenhum tipo de operação até que esse sangramento possa ser estancado, e espera que se estancar não vai precisar operar. E apareceu também uma outra preocupação, que é uma febre, e a gente quer orar para que Deus possa entrar com providência na vida de seu Beto, possa fazer com que essa febre vá embora, estancar completamente também esse sangramento, que ele possa logo mais também se comunicar. Ele não estava conseguindo verbalizar as palavras. Vamos orar para o Senhor fazer esse milagre na sua vida. E pedir também para onde está orando pelo pastor Siung, que é um outro motivo de oração que nós temos feito, inclusive compartilhado aqui na 34ª Associação. O pastor Siung, ele inclusive estaria ministrando em uma das nossas lives nesse mês de junho, que é nosso mês de aniversário aqui, mas ele teve sintomas leves do Covid, e além disso, atacou também artrite, né? Atacou a artrite também nele, e por conta disso ele está se recuperando. Graças a Deus ele está aos poucos se restabelecendo. O irmão dele, o Bruce, que esse teve a doença se agravou, né? O Covid se agravou mais sobre a vida dele, mas a cada dia nós temos visto, o pastor Silvio, ele passa o relatório e tem mostrado, graças a Deus a doença está regredindo, a sedação está sendo retirada do irmão dele, do Bruce, e tudo continuando da maneira que está progredindo. Provavelmente nessa semana ele deve acordar, né? Então nós louvamos a Deus por mais esse milagre que ele está operando na vida do Bruce, do irmão do pastor Silvio. E se o Wendy quiser também pensar em outra pessoa, está orando também por outro motivo, vou deixar ela à vontade. Wendy. Paz, queridos, amém. Antes de fazer a intercessão, eu queria compartilhar com vocês alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no Salmo 103. Eu vou ler alguns versos. Primeiro verso 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. O 4. Quem dá coroa redime a tua vida,
e te coroa de graça e misericórdia. Depois ele vai dizer: Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz de bem. O 13. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que eu tenho, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos fracos. Amém. O Senhor, ele conhece as nossas limitações, as nossas dores, as nossas dificuldades. Ele conhece a nossa estrutura e ele tem visto, ele tem contemplado tudo que temos vivido nesses dias. E ele é um Deus compassivo, que zela por cada um dos seus. É por isso que nós clamamos ao Senhor, como diz o salmista, né? Eu clamo ao Deus que por mim tudo executa. Então, coloquemos diante dele as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas lutas. Amém? Louvado seja o seu nome, Senhor, nessa noite. Pai, nós glorificamos o seu nome. Nós te exaltamos. Porque nós servimos a um Deus que é maravilhoso, a um Deus que é glorioso, que criou todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Antes de mais nada, Senhor, a imensa gratidão no meu coração por tudo que o Senhor tem feito, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos vivos, de termos despertado mais um dia, Senhor, para a glória do seu nome. Obrigado por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Nós podemos dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por estes, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Muito obrigado, Senhor, por sua fidelidade em minha vida, na minha família, na vida dos meus amigos, dos meus amados, e de cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, eu rogo a Ti, nesta hora, clamo por misericórdia pela vida de Silberto. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Não é em vão, o Senhor tem um caminho para ele. Eu sei que o Senhor tem visitado ele ali no leito. Eu sei que é o Senhor que tem sustentado. É o Senhor que tem mantido a sua vida. Que ele tenha, Deus, uma experiência com o Senhor. Não só de cura, mas também de salvação. Que ele sinta a presença gloriosa do Senhor ali naquele lugar. E que ele possa despertar, Senhor, como um homem novo. Como um homem que passou pela dificuldade, mas foi visitado, curado e restaurado pelo Senhor. Nós queremos muito, Senhor, que ele passe por tudo isso e depois glorifique o seu nome, testemunhando da sua fidelidade, Pai. Tu sabes de todas as coisas. Eu rogo ao Senhor por Alain, por Andréia, pela irmã Ney. Te peço que o Senhor sustente a vida das suas servas, que o Senhor dê serenidade, Senhor, e muita fé para viver esse momento em glória, Senhor. Porque não é em vão. O Senhor sabe de todas as coisas. E a tua palavra diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem sobre nós, que é pensamento de paz e não de mal, para buscar o fim que desejamos. Portanto, eu sei que o Senhor tem um propósito, Pai, em tudo isso. Nada é em vão na vida dos teus filhos. Eu rogo também pela vida do pastor Siung, pela vida de Bruce, seu irmão. Antes de mais nada, Senhor, eu já te agradeço, porque pelo boletim o Senhor tem feito coisas gloriosas, Pai. Muito obrigada. Continua, Senhor, completando a obra que o Senhor iniciou na vida dos teus filhos. Continua restaurando, curando, que ainda essa semana Bruce possa despertar para a glória do teu nome, Pai. Te peço que visite, Senhor, todas as pessoas que estão passando pelo Covid, que estão sendo tratadas em suas casas, que estão, Senhor, no leito do hospital, todos aqueles que estão intubados, Senhor. Oh, Jesus, tenha misericórdia, Pai. Tu sabes de todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite cada um. Abençoa também as equipes, Senhor, médicos, enfermeiras e técnicos e maqueiros, que também precisam de vida e de saúde, Pai, para passar esse momento, essa pandemia, essa dificuldade que nós temos vivido.
nos inquieta também e nos incomoda, Pai, como igreja do Senhor, a clamar constantemente, Senhor, pela situação do nosso país e do mundo. Deus, já eu te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diógenes, eu quero aproveitar a oportunidade. E já que a gente está falando da grandeza de um Deus tão maravilhoso, e pedir ao pastor Diógenes para tocar com o grande meu Deus, antes de passar a palavra. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor quando fala sobre a sua grandeza, sobre as suas maravilhas. Porque tem se falado tanto desse inimigo que a gente tem vivido, tem conhecido, né? Que é esse vírus que tem matado, que tem feito tantas coisas, mas nosso Deus é maior do que tudo isso. E a gente não pode esquecer da grandeza do nosso Deus. Ele é maior do que todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele que faz o bem, Ele cria o mal. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande. Oh, Jesus, não há outro além de ti. Tu estás acima de todas as coisas, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Não há vírus, não há enfermidade, não há dor que seja maior que a tua grandeza. Oh, aleluia. Sobre todo nome, sobre todo nome, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus.
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, oh, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o aleluia. Ele é digno. Meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és grande, maravilhoso, tu opera maravilhas. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o seu nome, pastor Diógenes. Amém. Chegaram mais pessoas aqui, para a gente cumprimentar. Estou vendo que a irmã Lene também já estava aqui há algum tempo. Seja bem-vinda, irmã Lene, irmão Alexandre, Maili, Melane, todos, em nome de Jesus. Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui. Bom, nós temos um número de pessoas aqui, nem todos quiseram fazer a saudação aqui, alguns tímidos, mas não tem problema nenhum. De qualquer forma, agradeço aí pela presença de todos nesse culto de louvor, de adoração e de celebração ao nosso Deus. Bom, sem mais delongas, eu quero chamar aqui para a nossa transmissão, ele que é o esposo de Dona Érica Aparecida, há cerca de 11 anos, é o pai da Daniel e do Daniel e da Esther. Foi um dos mais jovens pastores ordenados aqui na nossa região, foi ordenado com 24 anos de idade, são 13 anos aí exercendo o pastorado, e hoje ele é o pastor da primeira igreja evangélica congregacional de Feira de Santana, é também o nosso pastor, né, uma vez que nós hoje somos tutelados pela primeira igreja evangélica ali de Feira de Santana, o pastor Anderson. Muito boa noite, pastor Anderson, seja bem-vindo à nossa transmissão, tudo bom? Boa noite, pastor Diógenes, e tudo em paz, graças a Deus. Como é que está o clima aí, pastor Anderson? Está fazendo o friozinho daqui de Jequié? Um pouco. A temperatura tem oscilado durante o dia, é um pouquinho mais quente, mas tem dias que já aí no final da tarde, né, já começa a ficar uma temperatura mais amena, e à noite já tem começado, o inverno já está começando a despontar. Pois é, para quem gosta de um friozinho tá ótimo, para quem gosta de calor tá passando mal. Mas louvado seja Deus. Como eu falei, meus amados irmãos, esse mês de junho, é mês de aniversário aqui do nosso campo missionário. Nós vamos completar agora no final do mês 22 anos de pregação ininterrupta da palavra de Deus. E para comemorar esse mês de aniversário, nós não íamos deixar de celebrar de forma alguma, de agradecer a Deus por ter permitido que continuamente estivéssemos levando a palavra aqui na cidade de Jequié.
Deus colocou no nosso coração de aproveitar as lives desse mês de junho para estar trazendo algumas pessoas para ministrar a palavra sobre as nossas vidas. Então, hoje, é o pastor Anderson que vai estar trazendo a palavra para nós que continuamos a buscar a direção de Deus para todas as coisas, sabemos que Ele está nos apoiando, Ele está nos ajudando. Está chegando o tempo de nós voltarmos a nos reunir presencialmente. Está chegando aí o primeiro domingo do mês de julho, é quando nós esperamos estar novamente reunidos, enquanto corpo de Cristo, no mesmo espaço, e celebrar e bendizer ao nome do Senhor. Então é tempo de agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero estar orando pela vida do pastor Anderson, que vai ministrar a palavra sobre nós nessa noite. Amém. Pai, muito obrigado, porque aprova o Senhor permitir que estivéssemos aqui participando desse culto de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações por meio do louvor, já colocou no nosso coração o desejo de estar intercedendo, clamando e suplicando por aqueles que estão ao nosso redor. E agora é hora de escutar a tua palavra também, que os nossos corações possam estar cativos ao trono da sua graça. Que o Senhor use o teu servo da maneira que o Senhor desejar. Que não somente ouçamos, Pai, a tua palavra, mas que possamos ouvir, gravar no nosso coração e pôr em prática durante todos os dias da nossa vida. Dessa forma, nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Pastor Anderson, fique à vontade. Deus te abençoe. Amém, meu querido. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos aí, os membros do campo missionário de Jequié, que estão arrolados na nossa membresia. Paz seja sobre vós também. Mas o mais importante disso é saber que o nome dos irmãos estão arrolados no livro da vida, né? Está nos céus registrado. E também saudar aí a caravana de Feira de Santana, que está fazendo parte aí dessa transmissão também, né? Cumprimentar a todos e todos os demais, né? Alguns que eu também não conheço, mas que Deus esteja nesta hora também vos alcançando, né? A presença do Senhor vos abençoando e que esse momento seja um momento produtivo e abençoador para todos nós. Queridos, eu quero, então, compartilhar um pouco nessa noite sobre algo que está dentro da temática do campo missionário de Jequié, desse ano de 2020. Né? O pastor Diógenes, então, nos passou que essa temática era 1 mais 1 é igual a muitos, né? Dentro da perspectiva aí do discipulado cristão e da evangelização. Então, para começo de conversa, né, para a gente poder refletir aqui nessa noite, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11 e versículo de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 1, onde nós vamos ler a seguinte declaração. Diz assim a palavra: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. São palavras do apóstolo Paulo, né, palavras que vêm aqui carregadas, né, de uma série de significados para nós, e nós vamos refletir um pouco nessa noite a respeito disso. Então, amados, essa expressão de Paulo aqui, muitas vezes, e isso é sabido, né, conhecido no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, muitas vezes as pessoas atribuem a essa expressão de Paulo aquela significação, né, de que mas Paulo podia falar isso, né? Paulo tinha todo um cabedal para poder dar uma afirmação como essa. Paulo era Paulo, né? Paulo era um apóstolo de Cristo, foi um expoente do Evangelho,
né, do cristianismo, através da vida dele, através das pregações, das epístolas, do seu trabalho de evangelização, ou seja, todo esse know-how que Paulo tinha. Então, daí Paulo pôde dizer isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, na verdade, amados, o que Paulo está dizendo aqui é uma declaração, né, que ele está trazendo que, na realidade, ela precisa ser também uma declaração nossa. Uma declaração que precisa ser assimilada por nós enquanto servos do Senhor, discípulos do Senhor, que também somos, e também somos, assim como Paulo, né? Como Paulo, chamados, vocacionados por Deus, comissionados por Jesus, para expandirmos o seu reino na face da terra, a fim de que o seu reino alcance corações e transforme as vidas das pessoas. Então, olhando para isso, né, preciso, para entendermos melhor essa expressão, é necessário que a gente use as lentes, né, do discipulado e podermos ressignificar, de fato, o que é esse discipulado, em que consiste esse discipulado. Porque, às vezes, quando a gente olha para isso, ou quando olhamos para a questão do discipulado, a gente se atém muito ao fato, ou se limita, né, muito ao fato de que nós, como somos, comissionados por Jesus para levar, né, anunciar o seu reino, anunciar a sua salvação, mas apenas como se esse anunciar fosse de uma forma proclamativa, né? O evangelho da proclamação. Então, o Senhor nos chamou, nos comissionou para apenas proclamarmos, né, a sua palavra, e quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser ouvir, não ouça, mas quando a gente mergulha mais a fundo no significado desse discipulado, né, desse mais um, como está aí no tema proposto aos irmãos nesse ano, né, esse 1 mais 1 que é igual a muitos, já sugere para nós, já nos dá uma ideia de algo que é processual, né, que vai acontecendo pouco a pouco, passo a passo, de forma muito mais específica, né, mais personalizada, e aí a gente começa a ser apresentado a uma outra maneira, ou melhor dizendo, a gente começa a ser apresentado e se descortina diante dos nossos olhos a verdadeira forma de proclamarmos e de propagarmos, né, esse reino de Cristo na face da terra. E daí a gente já parte de uma frasezinha, né, que diz assim, discipular significa deixar que te sigam. Discipular significa deixar que te sigam. Então, isso está nesse contexto do que Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava conclamando as pessoas ali, naquele momento, a se fazerem ou se tornarem também discípulas de Jesus, e não apenas pessoas que obtivessem a salvação. Então, nós, como servos do Senhor, não somos só proclamadores da salvação, mas nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença na vida das pessoas, que influencia pessoas, que move pessoas para que elas, por sua vez, ao aprender conosco, ao aprender essa metodologia, vamos assim chamar, elas também tenham a capacidade de replicar esta metodologia. Então, amados, falar disso, né, falar desses contextos, eu sei que muitas vezes é mexer com todo um paradigma, né, toda uma forma de se lidar com essa questão da evangelização e do discipulado, que já vem
ao longo de muitos anos, né, ela se formatou, né, no seio das nossas comunidades cristãs, nas nossas igrejas. E aí o que acontece, né? Quando nós apenas levamos a mensagem do evangelho na perspectiva de que aquela pessoa se salve e não tanto assim preocupado em fazer dela um discipulador também, nós esbarramos, né, naquela questão de que as pessoas elas vão passar a especular, né, como eu vou ser esse multiplicador, como eu vou ser esse proclamador do evangelho, como eu vou ganhar outras pessoas, né? E aí, a ordem de Jesus, né, ela foi muito clara quando o Senhor disse, lá em Mateus 28, e daqui a pouco a gente vai abrir aqui, Mateus 28, quando da grande comissão, né, onde o Senhor ordenou que todos fossem e fizessem discípulos, né, e fizessem discípulos. E, portanto, né, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles discípulos que estavam ali, obviamente, eles foram primeiramente discipulados por Jesus. Pode parecer redundante, mas aqueles discípulos que ouviram inicialmente aquelas palavras, aquele grande comissionamento, eles foram, antes de mais nada, discipulados por Jesus. E aí já não restava nenhuma dúvida sobre o que fazer, né? Porque Jesus agora estava apenas dizendo para eles, olha, façam o que vocês me viram fazer, né? Repliquem aquilo que eu transmiti para vocês. E da forma como vocês receberam, né, vocês também vão comunicar às pessoas, vocês vão comunicar ao mundo, ou seja, vocês vão fazer outros discípulos. E aí nós chegamos a uma outra expressão muito importante para nós aqui nessa reflexão, que fala o seguinte, que nós precisamos fazer nossos próprios discípulos de Jesus. Fazer nossos próprios discípulos de Jesus. A princípio parece uma coisa meio antagônica, né, meio confusa. Como nós vamos fazer os nossos próprios discípulos e esses discípulos serem discípulos de Jesus? Então, vamos primeiramente focar lá em Mateus 28, Mateus capítulo 28, é o primeiro evangelho, nos versículos de 18 a 20, né? Mateus 28, de 18 a 20, onde ele diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então perceba que Jesus entra aqui em detalhes, né? Ele diz, ide fazer discípulos, né? E fazer o quê com a vida desses discípulos, né? Eles deveriam batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles deveriam também ensinar a guardar todas as coisas. Então, é todo um processo, né? É todo um processo que envolve, né, o acompanhamento e que envolve o tratamento da vida dessas pessoas. Então, amados, essa grande comissão, né, nos impulsiona e nos mostra que o Senhor, ele diz para nós que nós precisamos fazer discípulos não apenas dele mesmo, Jesus, mas discípulos de nós, discípulos nossos. E aí a gente vai caminhar para entendermos melhor isso, né?
Então, o que compete a nós, portanto, nessa tarefa, né? Compete a nós, nessa tarefa, ensinar a essas pessoas. Compete a nós, nessa tarefa, influenciar a vida dessas pessoas. E tudo isso se dá por um processo de relacionamento. Sem aproximação, né? Sem proximidade, sem relacionamento, não é possível a gente ensinar a estas pessoas. Tendo em vista aqui que esse ensino não é somente a gente chegar ali e passar uma série de informações, né, a respeito das coisas de Deus, porque corremos o risco de ter pessoas muito informadas e pouco transformadas. Qual é o alvo principal? Qual o foco principal do Evangelho? O foco principal do Evangelho é transformar. Óbvio, essa transformação, né, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela pregação da palavra de Deus. É o primeiro passo. Mas a coisa não pode parar por aí. Porque a finalidade do discipulado é produzir um imitador de Cristo. Agora, quem o Senhor, né, designou para cumprir esse papel? Ele designou a nós, os seus servos. Ele designou a igreja, os homens, para que realizassem essa função, né? Então, à medida que eu atraio pessoas, à medida que eu comunico o amor de Cristo através da minha vida para estas pessoas, elas, por sua vez, também serão alcançadas pelo próprio Cristo, uma vez que nós, enquanto igreja, né, somos a porta-voz, né, como igreja de Cristo, nós somos os embaixadores, ou seja, representantes legítimos e legais do Evangelho. E, portanto, temos da parte do próprio Cristo esse comissionamento. Ele mesmo foi quem afirmou aqui. Olha o que ele diz no texto, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, né? Ide, portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é uma questão de transferência de autoridade. A autoridade para quê? Que autoridade é essa que Jesus está comunicando, né, aos seus discípulos e, consequentemente, a nós também, enquanto discípulos do Senhor nesses dias? É a autoridade de ir em seu nome, de proclamar o Evangelho e de ensinar a essas pessoas, né? De batizar e ensinar a essas pessoas, ensinar, de fato, a terem, né, uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Porque, amados, se Deus tivesse, é aquela máxima que a gente sempre usa, né? Se Deus tivesse preocupado apenas em salvar pessoas, então teria que acontecer o seguinte: à medida que as pessoas se convertessem, ou elas deveriam ser automaticamente transladadas, ou elas então teriam que morrer em seguida, né, para aguardar a ressurreição no dia de Cristo, ou uma coisa ou outra, né? Porque não haveria outro sentido, né? Não haveria outro motivo qualquer. Mas não, à medida que o Evangelho é de fato, né, como Jesus ensinou, relacionamento com essas pessoas, é envolvimento com essas pessoas, é transformação através do vínculo e do contato com essas pessoas, daí, então, a gente tem essa sucessão de acontecimentos. Não fica só na proclamação, mas desenvolve-se, né? Desenvolve-se esta fé e que, num dado momento ali, ela foi manifestada no Senhor, né, no Evangelho de Jesus Cristo, ok? E aí, para onde nós caminhamos, né? Para onde estas coisas nos direcionam? Nos direcionam a uma realidade que é a seguinte, de que
nós precisamos, de fato, nutrir nas pessoas, né, um verdadeiro relacionamento com Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus efetivamente através das nossas vidas. Lembremos-nos que os discípulos foram chamados em Antioquia, né, pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque todos nós sabemos, porque eles se pareciam com Jesus. Eles tinham atitudes semelhantes à de Jesus, o comportamento, a postura deles, né? a forma como eles lidavam com essas questões a respeito do discipulado, do caminhar junto com as pessoas. As pessoas viam isso e os chamavam, então, de cristãos. Mas as nossas igrejas, por muito tempo, ou por algum tempo, né, ela meio que se fechou um pouco a essa visão, né, a essa visão do discipulado, do acompanhamento processual e próximo, como a gente está explicando aqui. Primeiramente, por quê? Né? Porque alguns movimentos, e aí de uma forma, eu não vou julgar aqui a intencionalidade desses movimentos, mas alguns deles se perderam nesse processo, né, no processo do acompanhamento, do discipulado, a ponto de nós termos até alguns exageros, né, da parte de alguns grupos, em que esses grupos, eles passavam ali a meio que controlar, né, era uma forma de dominação até sobre pessoas, a ponto da pessoa não poder fazer uma viagem, né, e daqui ali, sem primeiro pedir quase que a bênção ou a autorização do seu discipulador, né, do seu líder para isso. Então, coisas como essas e outras mais, né, em que às vezes a pessoa meio que coagida, né? Olha, se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado, né? Você precisa obedecer a sua... Mas não é obedecer de forma saudável, né? Às vezes está sendo feita ali uma verdadeira imposição, está se impondo que essa obediência aconteça. Então, isso, para igrejas históricas e tradicionais como as nossas igrejas congregacionais, por exemplo, isso não soou de forma positiva, né? E aí o que é que acontece muitas vezes? Esse medo, né, e esse receio de se destoar do padrão bíblico, né, da mentoria e do acompanhamento saudável e equilibrado, por vezes fez com que as pessoas, os nossos arraiais, não se aplicassem muito a esse trabalho. Só que aí, amados, a gente precisa lembrar daquela máxima que diz, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente precisa chegar ao equilíbrio das coisas, né, a um meio termo. E aí o que acontece? A gente até admite, né, chega até a admitir, por vezes, essa questão do discipulado, né, que pressupõe ali um discipulador de um lado e um discípulo do outro, e às vezes essa relação aí com esse discipulado, ou com esse discípulo, né, o discípulo às vezes é chamado ali de discipulando, de mentoreado, ou até catecúmeno, né, que é uma expressão bem... diferente, assim, né? Enfim, mas menos essa palavra discípulo, né? Aí é onde muitos têm, de fato, essa resistência, né? Por não buscar, por não ter, muitas vezes, recebido, né, essa visão mais pautada, mais equilibrada e alicerçada com os conceitos da palavra. E aí o que acontece? Há uma outra situação ainda nesse caso, né, que essa interpretação errônea, que eu mencionei logo no início, que é aquela interpretação de que, basicamente,
nós precisamos buscar pessoas perdidas para a salvação. Ponto. Né? Fazendo isso, o nosso trabalho está completo. Mas não, né? Não. Para que haja consolidação, para que haja crescimento, para que haja multiplicação, esse trabalho não pode parar por aí. Esse trabalho, ele tem que continuar. Ele é um processo na vida dessas pessoas. Essas pessoas vão ser eternamente discípulas? Não, né? Não necessariamente. Elas precisam chegar ao ponto de também se desenvolver a sua maturidade e daqui a pouco serem discipuladores, serem mestres também, né? Serem pessoas que estão ali conduzindo, norteando outras pessoas. Claro, amados, que sempre tendo em vista, né, que tudo isso é direcionado a quem? A pessoa de Cristo. Tudo isso é direcionado à pessoa de Cristo. Então, Jesus, né, por exemplo, ele poderia muito bem ali no seu ministério ter convidado pessoas, né, sem, ao mesmo tempo, ter chamado ninguém para seguir ele. Ele poderia só apenas ter anunciado o reino e ponto. Mas perceba que o modelo de Jesus não foi esse. O modelo de Jesus não foi assim. Ele começou com os seus discípulos, né? E ele encerrou ali o trabalho com seus discípulos? Não. Ele agora os comissiona e diz para ele: agora vocês vão, né? Agora vocês vão em meu nome e façam tudo isso que eu fiz por vocês. Tudo isso que vocês já aprenderam, já assimilaram. Por isso, amados, nós, de fato, né, precisamos desenvolver com essas pessoas um relacionamento de cuidado, relacionamento de ensino, né, aperfeiçoando a vida dessas pessoas. E aí, talvez, pode ser uma questão para muitos de nós aqui. A gente pode parar e pensar, mas e agora, né? E agora que eu não aprendi assim? E agora que eu não fui ensinado dessa forma? O que fazer, né? O que fazer é só a gente agora começar a quebrar os nossos paradigmas e rever as nossas posturas. Não há outro remédio, não há outro caminho. É a gente começar a usar aqui uma chave de interpretação diferente, né? É começarmos a de fato, mudar a nossa lente, né, para uma perspectiva de multiplicação em nosso meio. Qual é o alvo? O alvo é a multiplicação. O alvo é consolidar a vida dessas pessoas. O alvo é discipular. O alvo é fazer delas discipuladores também. E aí a gente vai começar a entrar nessa rota, né, de aperfeiçoamento, porque o ser humano ele é mutável, né? O ser humano pode ressignificar muitas coisas em sua trajetória e devemos fazer isso. Não somos detentores de todo o saber, de todo o conhecimento, então sempre é tempo de nós reavaliarmos e corrigirmos algumas rotas em nossas vidas, principalmente no que se refere ao Evangelho. Qual é a essência desse discípulo, né? E desse discipulado? Qual é a essência dele? A essência dele é seguir alguém. As pessoas, é aquilo que a gente costuma dizer, precisam de referenciais. Há uma outra expressão também, que volta e meia eu uso ela, que diz assim: pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E mais do que nunca, nos nossos dias, né, onde há tantas vozes, onde há tantos evangelhos por aí, onde há tantas doutrinas, onde há tantos convites, o que vai fazer a diferença, né? O que vai levar as pessoas a tomar a decisão certa é quando elas passarem a ter os referenciais certos.
Então, meu querido, você precisa se colocar nas mãos de Deus, como alguém assim. É claro que isso é algo desafiador, né? Isso não é fácil. Relacionamento, discipulado que envolve relacionamento, é algo que é trabalhoso. É trabalhoso. O preço não é um preço baixo, né? De fato, investir, sem, às vezes, aparentemente, ter ali um retorno, e sem, talvez, um retorno imediato. É investimento. E no mundo imediatista que nós vivemos, né, que quer resultados, assim, mágicos, instantâneos, no apertar do botão, né, num clique, nesse mundo agitado que a gente vive, em que as pessoas não querem mais esperar os processos das coisas, se torna mais desafiador ainda, né? Quem quer investir tempo com alguém, quem quer chamar essa pessoa para perto para que ela caminhe junto com você. Mas discipulado é isso. A grande comissão é algo que se implementa via relacionamentos. Volto a dizer, primeiro vem ali o anúncio, né? A proclamação do evangelho, mas a história se segue. E a história, ela vai se costurando, né? Ela vai se desenhando à medida em que os relacionamentos vão sendo estabelecidos. Jesus não vai descer dos céus novamente, né? Ao menos para pregar esse evangelho aqui. Quem vai anunciar esse evangelho? Somos nós. Jesus não vai voltar aqui para de novo estabelecer, né, tudo que antes ele já havia feito. Ele não vai fazer isso. Ele já prometeu que ele vai voltar sim, mas agora para buscar o seu povo, né? E quem tem essa missão, quem tem essa tarefa, somos nós. Nós somos chamados pelo Senhor, devidamente autorizados por Ele, e recebemos essa ordenança da parte dele de irmos às pessoas e de discipularmos estas pessoas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eu volto ao tema, né? De um a um, até que sejamos cada vez mais, né? Até que nos tornemos muitas pessoas, mas esse processo requer toda a nossa concentração, toda a nossa atenção, todo o nosso amor e toda a nossa dedicação. Porque, amados, nós estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas, e pessoas não são almas ambulantes que andam, que perambulam por aí. Não. Pessoas são vidas. Nós falamos para vidas, né? Com os seus contextos, com os seus dilemas, com os seus desafios, com as suas dúvidas, com as suas complexidades, mas a essas pessoas, são a esses indivíduos que o Senhor Jesus está nos enviando. É para que nós, de fato, alcancemos o coração delas. Alcancemos o coração, e em muitos casos, primeiramente alcançando o coração, ganhando o coração delas para nós, para em seguida podermos ganhar para Jesus. Para que primeiro elas vejam Jesus em nós, e aí sim elas possam ter a experiência delas com Jesus. E desse modo, né, como já tecemos aqui nessa nossa reflexão, e desse modo, ao aprender da maneira correta, elas possam, de fato, continuar praticando de forma correta e abençoando outras vidas, abençoando outras pessoas, e assim, amados, nós teremos uma igreja forte, né? Uma igreja de fato e de verdade que vive o evangelho, uma igreja que não vai ter dificuldades maiores em expressar o verdadeiro amor
e deste modo, nos dando essa chance, né, nos dando essa oportunidade de abençoarmos vidas, nós veremos sim a glória de Cristo sendo manifesta em nosso meio. Que Deus, em Cristo, continue abençoando a cada um dos irmãos. Mais uma vez, nós parabenizamos, né, e cumprimentamos o Campo Missionário de Jequié. Que Deus esteja abençoando, né, que esse ano seja um ano de muitos direcionamentos e orientações da parte do Senhor, em especial nesse contexto, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, né, esse tempo, entre aspas, parados, mas na realidade, né, nós como igreja não estamos parados, a igreja não para, o reino de Deus não para, os céus não está parado, né? E as coisas precisam continuar acontecendo. O Espírito Santo precisa continuar se movendo em nossas vidas e através das nossas vidas. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, seja um verdadeiro discípulo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Cristo falar através de você, falar através do seu testemunho, onde você estiver, né, que o Senhor esteja com você, porque foi Ele mesmo quem garantiu isso, que a autoridade de Cristo esteja sobre a tua vida, para que desse modo você venha impactar muitas vidas, muitas pessoas, e você possa arrebanhar uma multidão para a glória do nome do Senhor. Isso não é tarefa apenas dos pastores, dos missionários, dos evangelistas, essa é uma tarefa nossa, de todos nós, enquanto igreja do Senhor, povo de Deus, embaixadores de Cristo aqui na terra. Esse comissionamento é de todos nós. Então, que em nome de Jesus, o Espírito Santo aplique essa palavra no teu coração, abra a tua visão, deixa Deus ministrar na tua vida, deixa o Espírito Santo usar a tua vida como nunca usou, né? Receba mais da parte de Deus, como nunca você recebeu, né? E que esse seja um tempo de renovação sobre a vossa vida, sobre a tua vida, né? Seja um tempo de bênçãos da parte do Senhor, mas não aquelas bênçãos que às vezes as pessoas ficam imaginando, né? Bênçãos apenas para si, não, bênçãos que te faça de fato transbordar, né? Porque a grande beleza e a riqueza da bênção é essa, quando eu a recebo e essa bênção que provém de Deus é capaz de abençoar a vida de outras pessoas também. Então, aquilo que você já recebeu da parte do Senhor, multiplique, né? Multiplique, transmita isso ao coração das pessoas, para que assim nós tenhamos uma multidão que ame a Deus, que aprenda a servir a Deus com cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Devolvo a palavra ao pastor Diógenes. Pastor Anderson, eu anotei aqui uma frase que o irmão citou, que a essência do discipulado é seguir alguém. Isso me fez lembrar um professor de eletrônica que eu tive no Cefet, e esse professor, quando ele ia ministrar lá para a gente, ele dizia o seguinte: não copia nada aí, não copia nada aí, vocês vão prestar atenção em mim, vão entender o que eu vou falar, e depois que vocês entenderem é que vocês vão copiar. E esse foi uma das matérias que eu mais consegui gravar alguma coisa na eletrônica, foi a do professor Pinho. O sobrenome dele era esse, né? Ele se intitulava assim, Professor Pinho, e eu entendo que nós precisamos ser como professor Pinho, e eu entendo que Jesus, de alguma forma, também estabeleceu isso. Não basta só a gente cumprir um cronograma, não basta só saber a nossa soteriologia, a nossa pneumatologia, a nossa eclesiologia. Nós precisamos seguir a Cristo e ensinar outros a nos seguirem como nós seguimos a Cristo Jesus. Essa é uma dos grandes desafios nossos. Eu acho que nós já redescobrimos a bênção da evangelização. Acho que hoje a gente já sabe o que é evangelismo de massa, o evangelismo de casa em casa, mas nós precisamos redescobrir essa bênção do discipulado.
Nós louvamos a Deus por Cristo ter usado a sua vida para ministrar isso sobre os nossos corações. A nossa tarefa não para quando a gente entrega um folheto, quando a gente diz para alguém Jesus te ama. Nós precisamos levar essas pessoas a serem consolidadas e a seguir tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E eu espero que você seja esse exemplo de discipulador de quer que você vá. Os templos estavam fechados, os edifícios estavam fechados, mas a igreja não estava fechada, porque aonde você pisou a planta dos seus pés, você estava ali representando a igreja do Senhor Jesus. E agora, mais do que nunca, nesse tempo em que as pessoas estão mais ansiosas, mais agoniadas, mais incertas sobre a sua própria vida, é necessário que a gente busque discipular a cada uma delas. Então, muito obrigado. Não sai daí da transmissão, que no final eu vou te chamar para impetrar a bênção apostólica, tá bom? Daqui a pouco eu te trago de volta aqui para a transmissão. Irmãos, antes de encerrarmos aqui a nossa transmissão, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles diz respeito ao culto de estudos bíblicos que normalmente acontecem às quartas-feiras, às 19h30. Nessa semana, especificamente, ela não vai ser na quarta-feira, tá? Por quê? Porque o Departamento de Evangelização e Missões, estabeleceu mais de uma vez por mês, ele vai conversar com os missionários, não é geral, entre os conselheiros e os missionários do Brasil. E a data escolhida foi justamente essa quarta-feira agora, dia 24 de junho. Tá? Então, por conta disso, nós não teremos o nosso culto de estudos bíblicos na quarta. Nós teremos na quinta-feira, tá? Então, quinta-feira, 19h30, será o nosso culto de estudos bíblicos dessa semana. E nós vamos contar com a presença, ministrando a palavra, do nosso presidente do Departamento de Evangelização, o pastor Deisiel Lima, ele que é pastor titular da Igreja Congregacional de Venda das Pedras. Então, eu queria convidar você para que pudesse estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, celebrando parte desse contexto de aniversário da nossa igreja. Como eu disse, aproveitando para sempre um convidado para ministrar sobre as nossas vidas. Então, o presidente do DEM estará nessa quinta-feira, às 19h30. Convoco você a fazer isso, a estar na transmissão e a chamar outras pessoas também. Na sexta-feira, nós teremos nosso culto de oração. Não é um culto de oração transmitido, é um culto de oração fechado, mas você está mais do que convidado, você está participando dessa transmissão, de estar conosco. Você tem contato com o nosso WhatsApp e quer participar desse culto, fala com a gente disponibiliza o link para que você possa participar, será mais do que bem-vindo, pelo WhatsApp, tá? A gente faz por meio de um aplicativo fechado, e aí você pode participar de súplica, de clamor e de oração a Deus, na sexta-feira, dia 26. E aí, nós entramos no ápice da festa, no sábado 7 e no domingo 28, será o nosso primeiro, e eu espero que único culto de celebração de aniversário online da nossa igreja evangélica, que é do nosso campo missionário. No sábado, dia 27, quem estará ministrando a palavra será o pastor Ademir, que foi um dos obreiros que esteve aqui liderando, que é o pastor Paulino, que hoje está lá no Rio de Janeiro, liderando a Igreja Nacional de Itanguá. Então, ele será o ministro do sábado, dia 27, e no domingo, dia 28, estará ministrando o pastor Elias Neto, que foi o primeiro obreiro que liderou aqui esse campo missionário. Tá? Então, esses dois ministros do Senhor serão os preletores aí do nosso aniversário de 22 anos de trabalhos contínuos aqui na cidade de Jequié. Você a se fazer presente nessa celebração também. Então, eu queria também agradecer aos amados irmãos da
da primeira igreja congregacional em Feira de Santana, que fizeram aí, tiveram comunhão conosco durante essa celebração. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando, fortalecendo as vossas vidas, que os amados continuem sendo essa comunidade que transpira missões, que ama missões, que quer fazer mais discípulos do Senhor Jesus. Agradecendo aí, claro, também ao pastor Anderson, por estar conosco aqui, ministrando aos nossos corações. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, ministério também, família. Vamos, antes da oração final, o hino de número 525 dos Salmos e Hinos. A oração noturna já tem sido comum para a gente encerrar as nossas celebrações online com essa canção. Eu queria convidar você a fazer isso. Oração noturna, o fim deste dia. Fim-se esse dia e meu Pai me deu todas festejas, cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas que não te peço por amor de ti. Sou teu pequenino e caído, quem você alcanço por natural. Cada o marinheiro, o violento mar, e ao que sofrido irás confortar. Ao tentado espelho, tua mão, Senhor, manda o triste amigo, o consolado. Os pais e amigos, pelos pais e amigos, pela Santa Rede, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e ser tudo sem preocupação.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que você deu de estarmos aqui participando desse culto do coração e oração da sua parte. Obrigado pela disponibilidade dos seus filhos e filhas estarem aqui rendendo o melhor, entregando o melhor àquele que se entregou para as nossas vidas. Muito obrigado. Rogo ao Senhor que, mais uma vez, e de toda a sua família, derrama sobre eles toda a sorte de bênçãos, vidas e celestes, que o Senhor possa contemplar os desejos do seu coração, no Santo Jesus, que ia ser uma família que leva a vida de Cristo, onde esteja, para honra do seu nome. Abençoa a primeira igreja evangélica congregacional, enfim, que tivesse essa comunidade missionária, que pensa, que transpira missões, que vive nessa verdade, possa ser uma comunidade que evangeliza e que discipula também, seja conhecida na cidade de Feira de Santana, onde o Senhor permitir com uma excelente missionária, em nome de Jesus. Abençoa a cada uma das pessoas que estiveram participando dessa transmissão, dos seus familiares, que cada um possa ter uma semana abençoada, debaixo dessa graça, que possa apartar de todo o mal, e que nessa semana tenha a possibilidade de testemunhar da graça do Senhor e do seu amor para outras pessoas. Nos dá uma noite tranquila agora, se for da sua vontade, que o Senhor possa nos acordar a do seu nome, gente. Dessa forma eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as divinas consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre todos nós, reunidos nessa transmissão, nesta noite, sobre cada família representada e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Cadê as meninas que querem aparecer aqui na transmissão? Hein? Para o pessoal ver vocês. Cadê? Traga ali a lista também para vir aqui. Espera aí que eu já libero vocês. Deixa vocês verem as meninas que estão fazendo a sua foto também. Pronto. Fala aqui. E aí, meu pastor? Graça e paz, missionária. Tudo bem? Tudo bem. As crianças estão aqui querendo ver os meninos. Cadê a missionária Érica? Érica está ali cuidando de algumas coisas. Olha você aqui. Mas tá linda. Obrigada. Verdade? Ok. Um abraço. Começam à vontade. Deixa eu sair aqui. Pode ficar aí. Tá bom, filho? A paz do Senhor aí, Dê. Oi, Sofia. Oi. Olá, irmã Lene lá falando. Oi, Marinha. Áurea lá, ó, dando amor. Não sabia que estava aqui, não? Aqui. Aqui. Deixa nem Calma. Eu vou encerrar a transmissão online aqui para os meninos ficarem à vontade para conversar. Antes não precisa sair da transmissão, não. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Fiquem com o Senhor. Deixa. Eu pensei que não tivesse acabado. Ele deixou isso online. Isso.